Odontoarte, planos odontológicos. Fadarte, chegou a hora de fazer a melhor história. Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brisanet, levando o mundo até você. Super pra você, o supermercado da sua família. E para iniciar, estamos aqui com o Elistênio Alves. Eu tenho certeza que vocês conhecem o Elistênio do ponto de vista, ele com toda a sua singularidade, apresentando o ponto de vista. Então a gente vai conhecer quem é o Elistênio por trás da tela. Na frente da tela vocês já estão cansados de saber quem é ele, como ele se comporta. Mas a gente quer conhecer o Elistênio fora delas, né? Então já estou aqui com o Elistênio. Obrigada, Elistênio, por ter topado me dar essa entrevista. E vamos lá iniciar. Então, quem é o Elistênio antes de estar na TV? Fala um pouquinho do Elistênio. De onde veio o Elistênio? Bom, primeiro é um prazer recebê-lo aqui na minha casa. Quando você me contactou para essa conversa, me perguntou do lugar onde a gente poderia fazer essa gravação, e eu disse, claro que é na minha casa, né? Que é o lugar onde eu me sinto, assim, muito bem. Aqui é o meu ambiente, aqui é o meu aconchego, né? Casa, não tem coisa melhor do que a casa da gente. Bom, eu sou um cara... Eu sou natural daqui mesmo, de Quixeramobim. A minha família é ali da região do Maciço, de Baturité. A minha avó é daquela região de Capistrano. E aí depois a minha avó conheceu o meu avô, veio para Quixadá. Acho que meu avô era... Eu sempre ouvi dizer que meu avô era de Quixadá. E aí a minha mãe nasceu em Quixadá e ele arrumou um emprego aqui, veio morar aqui e daqui o resto da família ficou. E eu nasci aqui, em Quixeramobim. E desde cedo eu fui, desde na escola, eu sempre gostei muito de me envolver nos projetos da escola. E quando eu comecei a estudar no ensino fundamental, na escola Maria Carneiro, a professora tia Rita lá, ela sempre tinha uns projetos de teatro, de apresentações, e eu sempre gostava. Você sempre esteve envolvido com essa parte cultural, artística. Sempre gostava de participar, porque eu achava bem legal e tal, me divertia. E aí eu lembro que no ABC eu fui orador da turma, tem uma foto eu segurando o microfone, então já tinha sempre algumas... de falar, de estar em público. Já tinha alguns sinais, né? E aí esse gosto pelo teatro foi acontecendo um pouco mais forte. Depois eu fui pro ensino fundamental, mudei de escola, continuei participando dos projetos. Aí depois surgiu um projeto, logo quando o memorial ele foi inaugurado, enfim. E eu participava, era muito jovem, participava, ia lá e gostava muito de... Aí a gente fazia peças de teatro, eu fazia parte de um grupo de teatro. E a gente circulava e eu sempre gostei muito de ouvir, de assistir as coisas, de ver. Meu tio fala muito que quando eu era pequeno, eu ficava assistindo televisão e a parte que eu mais gostava de assistir era a hora dos comerciais, porque não sei o quê. Eu gostava de assistir a parte dos comerciais, não sei se pelas cores, pelas coisas. E aí eu fui me interessando, fui gostando um pouco mais, e aí fiz um estágio, assim, porque eu sempre gostava muito. Teve uma época que eu fiz um estágio na época de uma das eleições, de cobertura das eleições. Eu achei muito legal, aí me inscrevi, porque tem sempre umas inscrições, são abertas para quem quiser ser correspondente, e eu me inscrevi para ser correspondente. E na primeira vez não deu certo, mas uma outra cobertura eu consegui me inscrever e participei. Depois dessa participação, eu recebi o convite para poder fazer o estágio. Isso lá no sistema? Isso lá no sistema. Foi logo em seguida foi logo quando eu saí do ensino médio, estava naquela indecisão do que fazer. Eu tinha na minha cabeça que eu precisava fazer uma faculdade também. Tinha quantos anos mais ou menos naquela época? Eu já tinha de 17 para 18 já. E aí eu tinha na minha cabeça duas coisas. Uma, que eu tinha que arrumar um emprego.
E a segunda era que eu tinha que fazer uma faculdade, porque eu achava muito bonito. Todos os meus amigos tinham faculdade e eu também queria dizer que eu estava numa faculdade. Aí eu fiz vestibular na UES, passei no vestibular da UES, aí eu fiquei naquela. Meu Deus, eu vou para Quixadá todo dia. Aí eu fiquei naquela, não queria, mas não queria isso mesmo. Não queria. Passei para português lá, aí não. E fiz um vestibular no mesmo período aqui para letras e espanhol. Eu não tinha muita familiaridade, mas no ensino médio eu comecei a ver espanhol, comecei a gostar. Tinha um professor que também incentivava bastante. E aí, por que não? Eu fiz o vestibular da UAB aqui, a época ainda tinha vestibular ainda. Fiz o vestibular, passei também. Aí nessa época eu já estava fazendo estágio lá no Sistema Maior. Passei e comecei, aí troquei a faculdade. Não fui, literalmente, essa é uma decisão que eu talvez não me arrependo mesmo de ter tomado. E aí não fui para Quixadá, fiquei aqui, fiz a faculdade, terminei o meu curso, hoje eu sou graduado em Letras e Espanhol. E fui meu estágio, e aí depois eu comecei na rádio AM com o Sérgio, no programa do Sérgio. Era o que eu ia perguntar, como foi essa migração, né? Você entrou para fazer o estágio, mas você entrou como fazendo as participações na época de eleições, aí depois foi para o estágio, mas você já entrou para fazer a locução ou você entrou no estágio em outros para fazer a parte mais burocrática, digamos assim? Digamos que eu passei por várias etapas, né? Logo que eu cheguei, eu fui logo para a FM, eu fui para o programa do Ricardo. Eu lembro que no estúdio tem 2 telefones, né? Tem a linha do estúdio e tem o ramal, né? Interno. Eu lembro que eu toquei, aí o Canudos FM, bom dia, aí era o ramal, né? Aí a pessoa olhou, ligou, disse assim, quem é que tá falando, hein? Eu sabia que era alguém diferente, né? Eu estava ali aprendendo, e aí eu passei um período lá com o Ricardo. Depois o Sérgio estava com o programa dele, e aí o Sérgio tinha um programa, que era o Sérgio Machado com o Povo, e aí eles chamavam o Fabiano, que fazia as leituras, e aí eu estava lá estagiando, ele também me chamou para fazer as leituras, e aí eu fiquei naquela, eu disse, meu Deus do céu, eu vou começar o meu estágio, não sei nem ler direito esse negócio, e vou logo pro estágio do dono da rádio. Aí eu disse, vala minha Nossa Senhora, aí ele olhava assim para mim, aí me chamava e eu, lia. Aí era uma fase bem legal, porque o programa era bem divertido, aí entrava o Robério, que era antes do esporte, e aí a gente ficava brincando, ele ria da gente, a gente ria dele, era muito bom, foi uma fase muito boa mesmo, muito legal. Aí depois disso, eu sempre gostei muito de ler e também sempre gostei muito de escrever. Então o Fabiano era que redigia as matérias, estava na parte de digitalização, os sites estavam começando a surgir. Já tinha o blog, já tinha o sistemamaior.com.br, e aí as matérias e tal, e aí eu passei também a estagiar na parte de escrita. E aí entrou uma pessoa muito importante para a minha formação, e que isso fique claro, que é a Liliane. A Liliane foi uma pessoa muito importante para o meu amadurecimento na escrita, na forma de lidar, na forma de conversar com as pessoas, até a forma de ligar para as pessoas, porque ali você deixava de ser só você, é o contato em nome da empresa. Então, ali foi uma grande escola para mim, né? Assim, a Liliane me ensinou muitas coisas, e eu sou muito grato a ela por conta disso. E depois foi um processo, né? Depois eu comecei a entrar mais na fundação, eu tinha algumas características parecidas com o que a fundação trabalhava. Aí depois, literalmente, eu fiquei só no rádio FM, saí do rádio AM, aí fiquei mais de bastidor, depois saiu uma moça da fundação, e aí eu recebi o convite para ocupar o lugar dela. E aí foi crescendo, depois a Liliane saiu, entrou a Claudenice, aí depois chegou a TV e aqui estamos. E aqui estamos, né? Mas assim, o teu primeiro emprego, digamos assim, foi lá no Sistema Maior, que você falou que foi muito, né? Você sabia que tinha que trabalhar e já foi direto para ali. Foi, mas não foi não, assim, meu primeiro emprego mesmo, antes de qualquer coisa, eu dava aula de reforço em casa. Eu chegava da escola, final da tarde, eu sempre gostei de estudar de tarde, chegava no final da escola da tarde, aí teve um período que a minha madrinha, o filho dela estava na escola particular, e pela manhã, como eu ficava em casa, e ele também, e aí ela perguntou se eu não queria ensinar as tarefas dele. Eu disse, tudo bem, eu ensino. E ela me dava um valor simbólico à época. Esse foi o primeiro. Vale nem a pena dizer.
E aí eu fiquei, aí depois o primo dele chegou querendo também. Fazer. Aí depois teve um tempo que eu tinha quase uma escola na cozinha da minha mãe, né? Eram 4 pessoas no final de tarde lá em casa. E aí eu dava essas aulas de reforço e tal. Tinha um período também que era bem legal, que eu lembro que para entrar na escola agrícola tem uma espécie de prova, uma seleção. Aí eu lembro que eu fazia o cursinho pré da prova, sabe? Eu dava as aulas por menino, era bem legal. Aí me cedia uma sala na escola, que eu ia lá, dava aula, era bem legal. E aí esse foi literalmente meu primeiro emprego. Eu fico imaginando você dando aula para crianças, e você uma criança também. Porque eu era um pouco mais velho do que eles, e aí eu ensinava a atividade, quando não tinha eu mesmo fazia a atividade, mas era algo assim, me gerava uma certa renda, assim, pouquinho, mas me gerava uma renda e tal, e eu sempre gostei de ser muito independente, e aí já me ajudava eu comprar uma coisa aqui, comprar uma coisa ali. Eu lembro que com o primeiro, assim, eu já tinha 4 alunos lá dentro de casa, eu lembro que a primeira coisa que eu comprei quando eu juntei dinheiro foi um roteador para botar a internet dentro de casa. Então eu já comprei ali, eu já pagava a minha internet eu mesmo e tal. Aí fui me tornando cada vez mais independente. Aí depois chegou o estágio, meu tio me incentivou muito, vá, não deixe de ir, vá. Esse ano de março, dia 11 de março, vai fazer 11 anos que eu trabalho lá no sistema. É muito tempo, né? Uma criança já. Entrando na adolescência. Faz um tempinho. Eu vi muita coisa acontecer ali. Eu passei por muitas, poucas e boas coisas ali. Era o que eu ia falar, você viu realmente a transformação mesmo do sistema também, né? Do sistema maior, porque você tá já há 11 anos, é muito tempo. Você viu crescer muitas coisas, né? A transformação de sair, como você falou, estava até iniciando a parte digital, né, do grupo. E aí depois surgiu o programa Ponto de Vista e era apresentado pelo J. Willam. E aí eu fazia essa parte de produção desse programa. Depois de um tempo, o projeto com o Jota não foi mais possível, ele não pôde mais participar do programa, e aí foi quando o Sérgio chegou e me propôs. Ele disse, tá aqui o programa, a grade já está feita, o projeto já está feito, eu quero saber se você aceita ficar com o programa. Aí foi quando eu literalmente aceitei. E aí era de 11 ao meio-dia, no rádio. Aí era uma terapia para mim, porque o programa era e sempre foi muito livre, né? Eu posso fazer o que eu quiser no programa, claro, respeitando todos os limites que são necessários respeitar, óbvio. Mas eu tenho muita liberdade de fazer o que eu bem entender, entrevistar quem eu quiser, fazer o quadro, a reportagem, abordar o assunto, começar ou terminar a informação do jeito que eu imaginar que seja necessário e cabível. O que eu acho, o que eu gosto mesmo do ponto de vista é essa não formalidade. Porque você está ali do lado da pessoa que está lá lhe ouvindo e ela se identifica com aquilo que você está falando, né? Seja do problema, seja da forma como eu falo. Eu sou uma pessoa muito espontânea, eu falo muito aquilo que vem na minha cabeça, do jeito que eu acho que é certo. Eu não me prendo muito a certos rótulos, mas eu acho que isso torna o programa mais autêntico, sabe? E chegamos na Sertão TV. Aí chegou, né? Na TV. Chegamos aqui, a gente estamos comemorando 2 anos, né, no ar. E o Elistênio é um dos nossos carros-chefes na Sertão TV. E o que é que você tem de planos? Eu não digo não só na TV, mas para o seu futuro. O que é que você almeja ainda ir alcançar? Amanda, assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça definida. Eu quero muito seguir nessa carreira da comunicação, seja onde for, seja onde eu estiver. Eu tenho isso certo na minha cabeça, assim. Porque quando você se apaixona por uma coisa, você quer muito ir além, né? E quando eu fiz o meu curso de espanhol, foi justamente pensando também nisso. Porque se eu fizesse português também, isso iria me ajudar bastante. Mas o espanhol também, porque isso já me ajudaria em outras oportunidades, né? Porque você sabe que quando a gente lida com comunicação, a gente precisa ter várias vertentes, né? Precisa saber falar bem, precisa ler bem, precisa você ter outras situações. E eu acho que a aquisição dessa segunda língua, isso num futuro, em algum momento, isso vai me ajudar. Então, se for para competir com uma pessoa e ela não tiver uma segunda língua, vai ser 1-0 para mim, entendeu? Então, eu acho que me atrapalhar não vai me ajudar. Então,
Isso já me conta como pontos. E a gente quer sempre crescer, quer sempre mais. Para mim, eu queria muito que o ponto de vista fosse muito maior do que a gente já conseguiu chegar, onde a gente já conseguiu chegar. Chegar cada vez mais longe, ter cada vez mais anunciantes, mais informação, ter cada vez mais conteúdos diferentes, mais diversificados. E quem sabe um dia, não sei o que a vida pode me reservar, eu não posso desejar crescer. Não sei o que pode, mas eu quero muito investir na minha formação em comunicação, queria muito fazer uma especialização em comunicação ou em marketing digital, é o que eu Você tenho. Gosta muito também Gosto dessa área? muito dessa área do digital, dessa leitura de redes sociais, dos números, de onde a gente pode chegar. Quem sabe eu tenho um sonho um dia de montar uma empresa de assessoria justamente para a rede social. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Aí isso é um projeto pessoal mesmo, meu, sabe? Porque eu acho que é um serviço que me encaixa, que eu me identifico e que eu consigo usar aquilo que eu aprendi nesse período, né? Então é isso. Esse, minha gente, é o Elistênio Alves. A gente pode conhecer um pouquinho dele. Vocês conseguem perceber a paixão e o amor dele pelo rádio, pela TV, pela comunicação, né? Então, esse é o Elistênio. Obrigada, Elistênio, por ter Eu que agradeço. contado a sua história um pouquinho pra gente. Eu agradeço, fico feliz e sucesso aí no programa.